Livro A Mensagem que Opera, de T.L. Osborn. Dedico este livro para aqueles que estão enfraquecidos por condenação, insegurança, confusão e culpa, sentem-se sozinhos e sem valor pessoal, desejam um novo padrão de vida, de felicidade, saúde, propósito e bênção, enfrentam problemas, pressões e dilemas e anseiam por respostas práticas. Almejam perdão pelos erros cometidos contra Deus, contra outros e contra si mesmos. Têm sido frustrados por doutrinas sobre espíritos malignos em cristãos e precisam saber que estão seguros em Cristo. Necessitam de cura total, mental, física e espiritual. Este livro publica um rico legado de 7 dons, 7 bênçãos, 7 tesouros, 7 revelações para a verdadeira vida. Os fundamentos da nossa mensagem para o mundo. Introdução. Ressuscitando dentre os mortos. Por mais de meio século, minha esposa, a doutora Daisy, e eu falamos a milhões de pessoas face a face em aproximadamente 80 países. Este livro contém os fundamentos para as 7 verdades que compartilhamos durante mais de 53 anos de ministério juntos. Dei a esta obra o nome A Mensagem que Opera porque o que ensinamos tem criado um mundo melhor. Verdadeiras multidões têm se levantado do desespero, das enfermidades, da falta de esperança e da confusão. Publicamos essas exposições bíblicas para que sua influência possa operar milagres e abençoar também a vida do leitor. Sementes dos conceitos que operam maravilhas. Não existe mágica nesses conceitos. Eles funcionam porque são estratégicos, dinâmicos, pragmáticos e bíblicos. Funcionarão em sua vida quando você passar a compreendê-los. Como sementes boas, crescem a partir do momento em que são plantadas. A essência do Evangelho tem sido complicada pela religião. Suas verdades, contudo, são simples. Com o conhecimento de alguns fundamentos, uma pessoa pode ser abençoada abundantemente, de forma sobrenatural. Esta obra contém 7 verdades que suprem 7 necessidades do homem. Elas frutificarão maravilhosamente enquanto você as lê, pois contém notícias alegres sobre coisas boas, Romanos 10,15, para abençoá-lo como tem enriquecido milhões de indivíduos. Este livro foi preparado para pessoas comuns que estão cansadas da ambiguidade religiosa e desejam um relacionamento com Deus firmado na confiança e no amor, e não na condenação e no medo. A aplicação contextual das referências bíblicas. As centenas de citações bíblicas que estão incluídas com as referências às vezes estão parafraseadas ou resumidas para facilitar a clareza. Você notará que tomamos a liberdade de adaptar a estrutura na pessoa e no modo verbal, a fim de facilitar a aplicação. Quando tomar conhecimento dos 7 conceitos mencionados, você experimentará um novo começo com Deus. Se a confusão religiosa ou desânimo espiritual tem tirado sua coragem, destruído sua esperança e o tem deixado insensível, você poderá receber o maior de todos os milagres, que é ressuscitar dentre os mortos. Em nosso ministério mundial, Daisy e eu observamos a influência desumana do desespero. Somos mensageiros da esperança para milhões, os quais voltaram a viver. O que compartilhamos é tão simples que os muitos profissionais frequentemente esquecem-se disso, apesar de ter trazido nova vida para as multidões ao redor do mundo. Fatos globais. Quando pregamos ou escrevemos, com frequência relatamos milagres e experiências que testemunhamos. Contudo, aqui você não encontrará tais descrições, apenas a mensagem que opera. Para ressuscitar dentre os mortos, uma pessoa precisa de mais do que histórias. Ela necessita de fatos, do tipo globais, que funcionam em qualquer aldeia, família ou sociedade, seja internacional e não americanizado. São verdades que revelam Deus no presente, ao seu lado, cheio de amor, ansioso por abençoar, levantar e compartilhar sua vida com você.
Não importa se é muçulmano, hindu, animista, budista, shintoísta, católico, judeu, protestante ou se o indivíduo declara-se sem religião, se vive em uma aldeia, em um campo de refugiados, em uma cidade, cabana ou em um apartamento, em uma casa de palha ou em uma mansão. Pode ser homem ou mulher, rico ou pobre, patrão ou empregado, cidadão comum ou presidente. Qualquer que seja sua condição social, econômica, nacional ou religiosa, esses 7 conceitos fundamentais produzirão em você um novo princípio com um renovado tipo de vida. Nosso despertamento começou na Índia. A maioria das pessoas que temos alcançado vive em países não cristãos. Nossa odisseia mundial começou na Índia, para onde fomos como jovens missionários despreparados para enfrentar as religiões antigas e antes de entendermos o poder miraculoso de Cristo. Não tínhamos como convencer os habitantes da Índia milenar sobre o evangelho cristão. Diante disso, ficamos profundamente desnorteados, sentindo que tínhamos fracassado. Em poucos meses, entretanto, tivemos 4 visões que nos deram outro rumo. Os eventos que mudaram nossa vida. Primeira visão. Ouvimos uma grande conferencista, Hattie Hammond, no acampamento da Assembleia de Deus em Brooks, Oregon. Ela ministrava a fim de substituir o Dr. Charles Price. O título da mensagem era: Se você já viu Jesus, nunca mais poderá ser o mesmo. Inspirado em João capítulo 1. Voltamos para casa, tendo de limpar as lágrimas dos olhos para enxergar a estrada. Na manhã seguinte, às 6 horas, tive a primeira visão. Jesus andava em nosso quarto, não no chão, mas no ar. Eu vi, da mesma maneira que enxergo qualquer pessoa. Prostrei-me, incapaz de mover um dedo. Lágrimas caíam dos meus olhos, ainda que não percebesse que estava chorando. Depois de um longo tempo, fui capaz de me mover e me ajoelhei, com o rosto no chão, diante do Senhor em oração até a tarde. Quando consegui levantar-me e sair do quarto, eu era uma pessoa transformada. Na Índia, Daisy e eu tínhamos testemunhado sobre uma religião vazia, sem vida. Agora, porém, eu abracei e disse-lhe: Querida, não representamos uma religião vazia, mas o Cristo vivo, o Senhor Jesus ressuscitado. Vi Jesus naquela primeira visão. Segunda visão. Gordon Lindsay tinha organizado uma campanha evangelística ao ar livre em Portland, Oregon. William Branham pregava a palavra e orava pelos enfermos. Centenas de pessoas aceitaram Cristo e testemunhamos pela primeira vez curas surpreendentes. Naquela segunda visão, vimos Jesus operando em alguém. Terceira visão. Depois daquela reunião, eu e minha esposa retornamos para casa e conversamos por horas. Choramos juntos e prometemos: leremos os evangelhos como se nunca tivéssemos lido antes. Tudo aquilo que Jesus disse que faria, esperaremos que Ele faça. Em relação a tudo aquilo que Ele garante que podemos realizar, agiremos pela palavra dEle e trabalharemos nisso. Assim, a terceira visão foi descobrir Jesus em Sua palavra. Quarta visão. Depois daquela experiência, fizemos anúncios e convidamos o público a levar as pessoas doentes para o templo Montavilla, a igreja que liderávamos na esquina da Sudoeste 80 com a Avenida Washington, em Portland. O velho templo ficou lotado. Pregamos e depois oramos pelos enfermos, e parecia que cada pessoa em quem tocávamos era imediatamente curada. Essa foi nossa quarta visão. Descobrimos Jesus operando em nós. Nosso recomeço. Vendemos nossos pertences e partimos para o Ministério Mundial, compartilhando com multidões sobre o poder e o amor de Jesus Cristo. Desde então já se passou mais de meio século. Minha amada esposa Daisy faleceu no dia 27 de maio de 1995. Lancei um livro em sua homenagem intitulado Por quê? Tragédia, Trauma e Triunfo. A maioria dos casais terá de experimentar essa separação um dia. Nesta obra compartilho as lições que tenho aprendido
as quais me deram estabilidade enquanto eu tentava desesperadamente descobrir quem era esse homem, T.L. Osborn, sem Daisy. Há uma estimativa de que a doutora Daisy e eu tenhamos pregado para mais pessoas e provavelmente testemunhado mais milagres de cura em países não cristãos do que qualquer outro casal na história. Não porque fôssemos especiais ou tivéssemos uma fé diferente, mas porque proclamamos o Evangelho juntos para tantas multidões em muitas nações por longos anos. Java ou Colômbia? O mesmo aconteceu. Um senhor idoso nos visitou na Colômbia. Ele nos havia ajudado em 1954, quando nossas cruzadas evangelísticas em Jakarta e Surabaya, em Java, acenderam o primeiro grande avivamento espiritual na Indonésia. Ele revelou-nos que na Cruzada da Colômbia ocorria a mesma coisa que ele lembrava sobre a reunião em Java, a mesma mensagem, unção e milagres semelhantes. Isso porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. O Evangelho não muda. O ministério apostólico testemunhado nos dias bíblicos continua sendo a vontade de Deus para hoje. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6 parte A. O segredo do longo sucesso. Em nossos seminários de ensino e em nossas campanhas evangelísticas, frequentemente os líderes que participam nos perguntam: qual é o segredo do longo sucesso do ministério de vocês, falando para tantas multidões em diversos países? Sempre respondemos: ensinamos as boas novas. Nossa mensagem é simples, porém fundamental. Mostramos às pessoas, primeiro, sua origem em Deus. Segundo, o engano de Satanás. Terceiro, os significados da morte e ressurreição de Cristo. Quarto, a realidade de sua vida nos cristãos hoje. Não há outra religião que ofereça perdão dos pecados, cura de enfermidades, segurança para o medo, esperança para o desespero, solução para os problemas, alívio da dor, vida, transformação. Essas bênçãos compõem a essência do Evangelho de Cristo. É por isso que as pessoas de todas as religiões são atraídas às nossas campanhas. Elas ouvem, creem em Jesus, recebem o Salvador e são abençoados. Milhões de pessoas vivem na incerteza sobre Deus. Buscam paz e consolo em religiões, filosofias, encantamentos, autossacrifício, penitência, superstições e em outras avenidas de busca espiritual. Milhares de vezes temos testemunhado que, quando as pessoas compreendem as 7 verdades expostas neste livro, esperança, alegria, vida, amor, paz e poder nascem na vida deles. Elas ressuscitam dentre os mortos para um novo começo. Isso pode acontecer com você enquanto viaja por meio desta obra. A mensagem. O poder. A mensagem do Evangelho em sua simplicidade, 2 Coríntios 11:3, é a única resposta para os dilemas e desilusões de tantas pessoas feridas. Cada ser humano tem 7 necessidades básicas. Deus revela-se de 7 maneiras para suprir essas necessidades. Cada provisão que Ele oferece ficou disponível por meio da morte de Cristo. Elas estão à disposição de todas as pessoas, de todas as raças e nações. Nas 7 seções distintas deste livro, começando no capítulo 15, apresentamos as carências fundamentais da humanidade e as 7 provisões redentoras de Deus. Cada seção descreve uma das 7 deficiências humanas resultantes do pecado de Adão e Eva. As seções expõem a obra redentora de Cristo, que dá provisão às nossas deficiências. Ele resgatou a humanidade do seu estado caído e reconciliou as pessoas com Deus, com seus amigos e parceiros. Portanto, cada necessidade humana foi reprovidenciada pela graça de Deus na redenção. As 7 seções começam no Jardim do Éden, porque o dilema de toda criatura tem suas raízes na transgressão de Adão e Eva. Cada seção termina então com nossa reconciliação por meio da obra vicária de Cristo, de redenção em nosso favor. 4 fatos que compõem o Evangelho. Por mais de meio século, Daisy e eu
dedicamos os melhores anos de nossa vida anunciando às pessoas os fatos que compõem o Evangelho. Primeiro, a criação de Deus. Segundo, o engano de Satanás. Terceiro, do sacrifício de Cristo. E quarto, nossa restauração ou salvação. O apóstolo Paulo assegura-nos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16, parte B. Anunciar esses elementos do Evangelho transmite o poder de Deus às pessoas. Quando essas verdades são ouvidas, nasce a fé. Romanos 10,17. Quando são aceitas, o Espírito Santo de Deus as confirma. Marcos 16,20. E os milagres acontecem. Isso sucederá em sua vida ao ler este livro. Seja ouvindo ou lendo a verdade, o poder é o mesmo. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. A semente, melhor do que o toque. Em nosso ministério com multidões, tocamos as pessoas quando oramos por sua cura. Apesar de ser bíblico, Marcos 16,18 e Lucas 4,40, tentar impor as mãos em cada pessoa enferma em uma multidão pode criar tumulto, pânico e alguns podem sair machucados. Anunciamos publicamente os fatos do Evangelho, então as pessoas ouvem e creem. A boa semente é plantada na vida delas. Quando elas aceitam Cristo como Salvador, são transformadas e, em milhares de casos, a saúde delas também é milagrosamente restaurada. A semente produz seus frutos. Elas podem ser plantadas em sua vida caso se agarrem às verdades aqui apresentadas. Este livro contém a essência do que pregamos e continuamos ministrando tanto às multidões como pessoalmente. Essa é a mensagem que opera.